de Números, capítulo 14, no versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. É interessante o que a palavra de Deus nos aponta nesse dia, que Deus não tem por inocente o culpado. É uma das coisas que o texto fala, mas é interessante que desde a história, desde o início, desde o momento após a queda, o homem assumiu uma posição de vítima. Quando eu falo homem, não estou falando apenas do homem do sexo masculino, mas do homem como gênero humano. O homem e a mulher, de um modo geral, assumiram uma posição de vítima. Logo após a queda, quando Deus vem ao encontro do homem, e Deus pergunta o que o homem fez, o que tu fizeste, Adão? E ele se coloca numa posição de vítima e ele acha um culpado para a escolha errada que ele teve. E Adão diz assim: a mulher que tu me deste. Então Adão, ele terceiriza a culpa, ele não assume a sua culpa, ele não assume a responsabilidade da escolha que ele teve. E isso passou-se a ser um padrão por toda a história. Todo ser humano, sem exceção, em determinados momentos de sua vida, em áreas de sua vida, se não forem todas, ele assume uma posição de vítima, onde ele sempre quer encontrar um culpado pelas escolhas erradas que ele mesmo tem. Ele sempre culpa alguém, ele sempre acha alguém para estar nessa posição de culpado. Quando existe um exemplo, um relacionamento de casal, normalmente um culpa o outro, onde nenhum reconhece a sua própria culpa, o seu próprio erro. Então se torna comum esse padrão de achar um culpado e colocar-se numa posição de vítima. Mas a palavra de Deus nos aponta algo que Deus não tem por inocente o culpado. Podemos até achar que somos vítimas, podemos até pensar que estamos numa posição de vítimas, mas diante de Deus, nós não somos vítimas. Diante de Deus, cada um de nós terá que prestar conta das suas culpas, das suas escolhas, daquilo que cada um fez por escolha. Nós sabemos que aquilo que nós estamos vivendo no presente é o resultado das escolhas do passado. E o meu futuro vai ser determinado pelas escolhas do presente. O que eu vou fazer agora, as minhas escolhas do agora, irão determinar o meu futuro. Por isso a importância de fazer escolhas certas. Por isso a importância de ter uma posição correta diante de Deus e reconhecer quando é culpado, reconhecer quando errou e se colocar diante de Deus: Senhor, eu realmente reconheço, eu fiz errado e me perdoa, porque Deus perdoa. O texto fala: Deus perdoa as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Mas Ele perdoa baseado no reconhecimento e o arrependimento. Até porque para ter arrependimento tem que ter reconhecimento. Eu só me arrependo quando eu reconheço. Se eu não reconheço que eu errei, logo eu não me arrependo. É uma coisa ligada à outra. Mas nós vivemos num mundo hoje, nos nossos dias, onde as pessoas se colocam sempre em uma posição de vítima. Olhamos para o mundo então e vemos onde se tornou um padrão as pessoas se colocarem numa posição de vítima. Olhamos para a sociedade hoje e vemos pessoas sempre querendo achar um culpado para os seus próprios erros. Em relação aos pais, muitas vezes os pais são culpados. No relacionamento de pais e filhos, o meu filho é culpado, não, meu pai é culpado. Marido e mulher, um culpa o outro. Patrão e empregado, sempre o outro é culpado. O patrão que errou, o outro que errou. Onde ninguém está reconhecendo os seus próprios erros. Ninguém reconhece a sua culpa e se coloca numa posição de vítima, porque isso tem se tornado padrão. Isso é tão comum dentro do contexto de igreja. A gente tem um exemplo de pessoas que usamos uma expressão, chamamos pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, que se desviaram do Evangelho, são normalmente chamadas de desviados. Se você for conversar com uma pessoa que se desviou do caminho, essa pessoa vai culpar o líder, vai culpar o pastor, vai culpar a igreja, vai culpar até mesmo Deus, mas ela não vai reconhecer
a sua culpa. Ela não reconhece aquilo que ela fez. Não há um reconhecimento, há simplesmente um jogar para frente, um jogar para o outro, um terceirizar a sua própria culpa. E as pessoas então não estão reconhecendo a sua culpa, não estão assumindo a sua posição diante de Deus e dizendo: Deus, fui eu que errei. Eu sou o culpado pelas minhas escolhas. E isso tem se tornado um padrão e está sendo levado de geração em geração. Mas tem que chegar um momento onde precisa dar um basta nisso. Existe um culpado, sim. Nós podemos dizer que a sociedade é tão forte nisso que até mesmo pessoas, quando elas cometem determinados crimes, pessoas que têm atitudes violentas, muitas vezes essa pessoa está presa, ela está em alguma circunstância ali, foi julgado por um crime que cometeu ou algo parecido, e a sociedade mesmo diz: ah, mas ele não teve culpa, porque isso é reflexo do que ele viveu com os seus pais, porque o pai dele não deu amor, porque não tinha amor dos pais, porque ele apanhava muito. Muitas vezes a própria sociedade começa também terceirizar a culpa, também achar um culpado para o erro das outras pessoas. Mas eu quero dizer que nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros. Sabe por quê? Porque Deus deu liberdade para as nossas escolhas. Nós não temos mais desculpas diante de Deus e dizer: ah, porque eu não tive isso quando era novo, porque eu sofri tal coisa, porque eu tive um abuso. Não importa aquilo que a gente sofreu, importa a escolha que nós vamos ter hoje, porque Jesus já pagou o preço por cada uma dessas coisas que nós sofremos no passado. Se Ele já pagou o preço, significa que eu não preciso mais ficar sofrendo. Eu só sofro quando eu não creio, eu só sofro quando eu não recebo esta verdade em minha vida. Mas a partir do momento que eu creio, que eu recebo, que eu entendo o que Jesus fez, a minha vida é transformada. E eu não mais terceirizo a culpa, eu assumo a minha culpa, eu assumo o meu erro, porque eu faço as minhas próprias escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. O texto fala: Deus não tem por inocente o culpado. O texto também diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Isso também acontece. O pecado dos pais muitas vezes é transferido a culpa para os filhos. Por quê? Isso está falando de hereditariedade, de consequências na área espiritual, na linha da hereditariedade. Vemos situações onde o pai tinha determinado problema, talvez com bebidas, e fatalmente o filho vai ter o mesmo problema. Mas são contextos diferentes, porque o filho ainda assim, ele pode fazer a escolha de tomar uma decisão diferente. Ele pode fazer a escolha de ser livre do vício. A minha oração é que nesse dia você possa receber essa verdade. A minha oração é que nesse dia você assuma uma posição diante de Deus de não ser uma vítima, mas de ser a pessoa que assume a sua responsabilidade, sabendo que Deus não tem por inocente o culpado. E Deus, Ele pode perdoar toda e qualquer iniquidade, desde que haja o reconhecimento e o arrependimento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.